Senhor te abençoe e te guarde. Ele diz Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Então, para ter a resposta dele, tem que ter o meu clamor. Eu clamo e ele responde. Tem uma diferença entre clamar. Eu vou passar isso para você, ó. A diferença de clamar, reclamar e murmurar. O que é que eu não posso fazer daqui? Vamos ver se você sabe. Ó, clamar, reclamar e murmurar. O que é que eu não posso, eu não devo fazer dessas 3 palavras? Murmurar. Ó, clamar, eu vou clamar. Ainda não tive resposta, eu vou clamar de novo. Esse clamar de novo é reclamar. Entende? Ó, vou reclamar, eu vou clamar novamente. Clamar novamente. Então, a gente entende reclamar com murmurar. Murmurar é outra coisa. A murmuração é quando eu ponho defeito no agir dele na minha vida, eu começo a pôr defeito nas coisas dele, eu começo a querer confrontar, tenho resistência, fico soberbo, fico orgulhoso, não quero palavra, digo não para ele. Isso eu estou murmurando. E a maioria, 90% das murmurações nas Escrituras tiveram um resultado muito triste. A murmuração da família de Datã e Abirão, que a terra abriu, porque murmuraram. Contra quem? Moisés. Murmuraram contra Moisés. As murmurações, elas tendem a frear a nossa vida. O murmurar não é reclamar. O murmurar é porque eu estou ingrato. Isso é murmuração, então eu fico ingrato. E toda murmuração, quase sempre, 90% tem a ver com os homens e as mulheres que ele levanta. Toda vez que eu falo contra uma liderança que ele levantou, isso é murmuração. Por isso que Midian e Arão Midian teve lepra e Arão morre, porque eles murmuraram contra Moisés. E assim vai. Então a murmuração não pode fazer parte da nossa vida. Agora o reclamar é porque eu clamei a ele. Ele diz, ó, clama a mim. Pronto, eu clamei. Pai, eu preciso de ti, estou clamando, e eu não estou conseguindo ainda ver resposta, estou sofrendo, eu vou e clamo novamente. Esse clamor novamente é o reclamar. Estou reclamando, clamei, estou reclamando, estou clamando de novo. Entenderam isso? Então, a murmuração, ela não é boa. Mas o clamar e tornar a clamar, que é o reclamar, não tem problema. Mas a murmuração tem grave. O povo de Israel não entrou na terra da promessa por reclamar, não por murmurar. Eles murmuraram contra o Senhor, eles não estavam reclamando, porque eles nem estavam clamando. Eles nem estavam clamando para poder reclamar, eles estavam murmurando contra Moisés, murmurando que estavam com saudade da cebola, saudade do Egito. É igual aqueles crentes que têm saudade do mundo, é a mesma coisa. Isso é murmuração. O Senhor, ele teve a graça de tirar de lá, e aí eles estão murmurando contra ele. Aí morre tudo no deserto. Quando eu murmuro, normalmente morre-se no deserto. Agora, reclamar não. O reclamar, eu estou clamando de novo. Não tem aviso aí, mas amanhã às 7h30, se você precisa de oração, venha engrossar as fileiras e nos ajudar também a orarmos, a colocar nossa vida em dia. Essa semana eu vou falar com uma chácara, provavelmente a gente vai fazer costela agora, aproveitando o inverno, fazer uma costela. Provavelmente eu vou conversar com alguns lugares aí de excelência, e aí a gente vai ter uma costela, mas aí eu aviso no grupo, com antecedência, para você se preparar, e nós vamos ter uma costela no bafo. Eu sei que nem todo mundo gosta, mas aí tem uma linguicinha também, né? Arroz, acaba tendo um arroz, uma saladinha. Tem que é vegetariano, come uma salada, né? Não tem problema. Mas quem gostar dela no bafo, a gente come costelinha no bafo, aproveitando o friozinho maravilhoso. Amém? Feito isso, Marcos. Enquanto você vai encontrar na sua Bíblia Marcos, no capítulo 4, vai abrir aí. Se quiser depois ler comigo aqui, eu vou orar. Pai, obrigado por essa noite, por cada irmão que está aqui. Obrigado pela tua presença em nossa vida. O que seria de nós sem ti? Então toma a nossa existência, toma a nossa mente agora, o nosso coração. Estamos como vasos vazios para serem cheios por ti. O Senhor é que nos enche, então que sejamos vazios para sermos cheios de ti e por ti. E isso se faça na nossa vida para que o teu nome seja honrado e glorificado através de nós. Guarda a nossa mente, não deixa perder nada da semente lançada hoje, não deixe nada ser perdido. Assim nós pomos diante de ti, no nome de Cristo, amém e amém. Irmãos,
Essa palavra vai para muitas pessoas, você que está aí de longe nos vendo, né? Pessoas que fazem parte, inclusive, da missão, e estão lá tão longe, que essa palavra possa preencher teu coração, possa mergulhar dentro de você, e você mergulhar na palavra. Se as minhas palavras estiverem em vós, e vós nas minhas palavras, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. Essa é a palavra. Então, fica com essa palavra, todos vocês, e eu quero ler Marcos capítulo 4, verso 26 ao 29. Diz assim o texto: então contou-lhes que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. Enquanto ele dorme e acorda, durante noites e dias, a semente germina e cresce. Embora desconheça como isso acontece, a terra por si mesma produz fruto. Primeiro surge a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Verso 29. Assim que as espigas amadurecem, o homem imediatamente lhes passa a foice. Por quê? Porque é chegado o tempo da colheita. Porque é chegado o tempo da colheita. E eu quero falar sobre lançando sementes. O tema é lançando sementes. A igreja, talvez ela perdeu um pouco, a igreja na terra. Eu estava dando uma vasculhada no nosso 2026, a igreja no planeta Terra, ela perdeu um pouco o foco de algumas coisas. Por exemplo, Jesus disse assim, ide por todo o mundo, pregai o evangelho e fazeis discípulos, fazer discípulos. No outro texto, o mesmo mestre, ele diz assim, que a árvore que não der fruto, ele a corta. Ou se está dando fruto, ele a poda para dar mais fruto. E fica, que fruto é esse? Que fruto é esse? Fazer discípulo. O que é discípulo? Discípulo é aprendiz. Quando eu faço discípulo, tem ali um aprendiz, alguém que está aprendendo dele, esse vai sendo gerado Cristo nele. Isso é fruto. O que é fruto? Fruto é aquele elemento que existe segundo a semente. A semente vai gerar um fruto. O fruto é segundo a semente é Cristo. Então, resumindo, o fruto que ele busca em mim e em você é ele, Cristo, formado em nós. Quando eu vou fazer discípulo, é para formar Cristo em alguém. Por isso que eu, que era muito terrível, gostava de tomar umas e outras, por isso que eu tinha a minha vida toda ela desconcertada, descalibrada, desregulada, hoje já está bem melhor. Por quê? Porque estamos num processo de melhoria, crescendo. Por isso Paulo diz, o que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais, é um processo. Este processo vai fazendo Cristo Cristo ser parecido em nossa vida, e nós nos parecermos com Ele. Então, quando você olha para alguém, não tem pessoas que falam assim para você, eu era tudo perdido, você fala, não acredita, mas não parece, não tem como, mas não parece, como que é isso aí, não tem, você parece até que não tem noção, como que essa pessoa era assim, porque ela foi transformada. Esse processo de transformação é o fruto que está sendo gerado. E por que estou falando isso, esse discurso? Para dizer que a igreja que a gente está sondando, ela está gerando tudo, gente que vai para a igreja para se emocionar, para buscar uma ambiência, participar de um show, ouvir música que gosta, estar num ambiente agradável, perfumado, é departamento para todo lado, para tudo quanto é coisa. O único problema é que Cristo está lá fora batendo, e ele não entra, porque esse tipo de movimentação, ele não é errado, mas ele desfocou e tirou Cristo do centro. Então não há palavra. Se você abrir a Bíblia em determinadas igrejas, o povo vai embora, acaba a igreja. Ela só existe porque não tem palavra. Ela só existe porque tem tudo. Tem festa para tudo, departamento para tudo, agrada a tudo. Tem show, tem louvor que agrada, tem ambiência, tem fumaça, tem tudo que você imaginar. Só não tem palavra. Então, como que vai formar Cristo nessas pessoas? Me fala como vai formar. Não forma. Um povo doente, um povo almático, um povo mimimi, um povo que só chora, um povo que quer chorar. Ele quer ir na igreja para chorar. Ninguém quer ir na igreja e fazer como Maria fez, sentar aos pés dele para aprender dele o que ele está falando. E é isso que é formar
Um fruto. Pessoas que têm o prazer de sentar aos pés de Cristo e ouvir a revelação da sua palavra, ele abrir o coração e ele vai formando ele em mim. É isso. Então, depois desses 35 anos eu caminhando com Cristo, eu creio que eu melhorei um pouquinho de lá para cá. Isso é uma transformação. Só que a gente vê muita regressão, pessoas que estavam num aprendizado, mas que regridem porque quer ser agradado. E aí a gente vai trazendo uma igreja fria, uma igreja que não consegue o que estamos falando aqui, lançando sementes. Partindo desse princípio, preste atenção. Eu não vou falar sobre isso aqui, mas existem vários princípios dentro do princípio da semeadura. E esses princípios, eles são os melhores que existem. Os melhores princípios que existem, é o princípio de todos eles o mais claro, o mais realístico, o mais que nos pega, é o princípio da semeadura. Vou passar para você alguns degraus dentro dele, não está marcado aí não, é só para você focar o que é o princípio da semeadura. Entenda, tudo é semente. Se você dobrar o seu joelho, amanhã você vem aqui e vai orar, ou você ora na tua casa, você vai orar. Quando você ora, isso é semente. No mundo espiritual é semente, isso é uma semente. E se você não orar e não quer saber da palavra, não quer saber de Deus, também é semente. Olha que curioso, porque tudo é semente, até o nada é semente. Se eu planto o nada, o fruto que vai sair dessa semente é o quê? Nada, também não colhe nada, porque tudo é semente. Isso é um princípio dentro da semeadura, onde tudo é semente. Outro princípio na semeadura, a colheita sempre é maior do que o plantio, sempre. Toda vez que você for colher algo que plantou, você pode ter certeza, a colheita é maior. Ninguém planta 1 grão de milho e colhe 1 grão de milho, sempre vai ser maior. Isso é princípio, não tem como mudar. Isso vale para o bem e para o mal. Sempre vai ser assim. O fruto sempre é segundo a semente. Não dá para plantar laranja e colher abacate, ou vice-versa. O fruto é segundo a semente. Tudo isso são princípios que está dentro aqui da semeadura. Toda semente é elemento de potência. O que é isso? Se você olha para uma semente, você olha a semente de uma árvore, uma semente. Dentro daquela semente tem uma floresta inteira. Porque em potência aquela semente tem a capacidade de formar uma árvore, dar mais sementes, outras árvores, então ela pode virar uma floresta. Assim o Senhor, quando olha para você, ele vê a sua família, ele vê sua casa, vê sua descendência, igual fez com Abraão. Abraão não tinha filho, mas ele já tinha visto Israel, tinha visto eu, você, tudo lá das entranhas de Abraão, então ele já sabe disso. Então a semente, ela é algo que está em potência, ela é potencial. Isso também é princípio da semeadura. Então, a semente, ela é uma potência. Quem planta é o primeiro que colhe, mas não é o único. Quem planta é o primeiro que colhe, mas ele não é único. Se você plantar uma semente boa ou uma semente ruim, o primeiro que vai colher é você. Só que quem estiver do teu ladinho ali, vai colher também. Qualquer pessoa que estiver junto a você, também colhe. Seja bom ou ruim, embora essa pessoa não plantou e ela não tem culpa, ela tem uma consequência de colheita. Consequência de colheita. Alguém comete um crime e vai preso, a família deste preso sofre. Por quê? Essa família fez? Não fez, mas está sofrendo a consequência da colheita daquele que fez. Então, isso está na lei da semeadura, tudo isso está na lei da semeadura. Outra coisa que está dentro desse princípio, o plantio é livre, eu planto o que eu quiser. Eu planto palavra, eu planto oração, eu planto dinheiro, eu planto o que eu quiser plantar, planto o meu tempo, estou aqui plantando o meu tempo, você planta o que quiser. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. No mundo espiritual, o plantio é livre, a colheita não tem como evitá-la, a gente vai colher. E mais um princípio aqui interessante, nunca se deve comer a semente. Porque se eu comer a semente, acabou minha plantação, acabou minha colheita. O que é semente deve ser plantado. O que é, eu vos darei pão para comer e semente para plantar. Então é diferente, o pão da semente. O pão eu como, a semente eu planto. E as pessoas comem a semente e depois não tem pão, acha falta. Por quê? Porque plantou o que era para ser semente. Então isso que eu estou dizendo aqui são princípios que estão dentro do princípio da semeadura.
Por causa disso, praticamente todos os problemas que eu tenho, fui eu que causei, eu semeei algum dia. Todos os problemas que você vive aí, foi você que plantou, tem que ser honesto. É preciso admitir, está assim porque fez isso lá atrás. Se você buscar memória, você vai ver que foi um plantio. Tudo, porque tudo é semente. Tudo é semente. Tudo é semente. E toda semente vai dar fruto, e todo fruto precisa ser colhido, e colhido por quem plantou. Então, o que eu faço quando a colheita é ruim? Eu vou colhendo, uma hora vai acabar essa colheita ruim, e enquanto isso, eu vou plantando coisa boa. Eu vou plantando aquilo que é bom. Se a colheita está ruim, não tem o que fazer, vai ter que ir colhendo, mas enquanto vai colhendo, vai plantando o que é bom. Porque um dia a colheita ruim acaba e vai vir a boa colheita. Mas não tem como evitar o princípio da semeadura. E lendo esse texto essa semana, ele me levou para esse contexto, onde ele está falando do reino, e ele vai dar aqui algumas coisas. Tem 4 revelações nesse texto, uma para cada texto, uma para cada versículo. E eu quero ler com você essas revelações que estão no versículo, para que a gente possa estar preparado, antenado, e deixar Cristo ser formado em nós. A partir disso, Marcos 4, 26, olha o que diz o texto. Então contou-lhes que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. Então contou-lhes que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. O que é que eu aprendo aqui? Primeiro, a importância de escolher a terra. O grande problema, nós às vezes temos boas sementes, mas a gente escolhe terra errada. Às vezes temos sementes, boas intenções, temos sementes nas mãos, são boas, mas a terra é errada. Eu preciso escolher a semente, mas a terra também. Vou dar um exemplo prático, bem prático e simples, que até criança entende, ó. Oração, eu vou orar, é uma ótima semente, mas eu vou orar para o Exu Caveira. Que terra é essa? Que terra é essa? Então eu preciso saber o que eu faço, eu preciso escolher a semente e a terra. Eu preciso, se eu vou orar, eu vou orar, aí eu vou orar para a lua, eu vou orar para o sol, eu quero orar para o sol, eu escolhi a terra errada. Oração qualquer um pode fazer, porque qualquer semente, basta ele ter língua, ele ter palavras, ele vai orar. O problema é que terra que ele vai lançar essas palavras de oração? Na lua, no sol, nas estrelas, no horóscopo, onde? Nele. Eu tenho um destino, então eu preciso orar para ele. Ele é a minha boa terra, onde eu lanço a minha oração. Então eu vou entregar a importância de escolher a terra. Olha que o texto, ele diz bem claro que o reino é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Um homem lança a semente específica sobre a terra, é específica. Ele não lança semente em qualquer terra, é sobre a terra. Então escolha bem a semente. Você quer uma terra boa para você semear? Tua sogra. Semeia na sogra. A sogra é filé demais para você semear. Pai, mãe. Mas o meu sogro é difícil demais, mas você tem pai, tem mãe, então tá, pega a semente e vai para o pai, vai para a mãe. Esposa, semeia na esposa, chega de repente com ela lá uma semente para ela, dá lá uma balinha, dá uma flor, tem mais que odeia flor, né? Mas aí você dá o que ela gosta, você dá um perfume, dá alguma coisa, faz algo. A melhor terra para se semear são os nossos pais, quando isso é possível, porque alguns ou não estão, ou se perderam no meio do caminho, e a gente não consegue alcance, mas não é porque eu não tenho eles ao meu alcance, no meu caso os 2 já se foram, e tem pessoas que no caso talvez não tenham acesso, foi bloqueado o acesso por culpa até dos pais, isso não vem ao caso, mas não é por causa disso que eu não tenho semente. Então se eu tenho, busco boa terra, pega a esposa, pega ali os pais, não tem os pais, tem a esposa, tem os filhos. Então eu tenho que buscar boa terra. O reino, ele está falando aqui, o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. O próprio reino. Para eu pregar sobre reino, é preciso semente. O outro lado, quando eu falo outro lado, são as trevas, eles investem milhões para que a palavra deles seja divulgada. Hoje tem mais satanista falando na internet que pastores, porque é investido nas trevas. Eles não têm problema de investir, eles investem sem problema nenhum, eles não têm problema de semear nessas terras. Aí
vai frutificando lá. A igreja tem dificuldade. Então eu preciso entender que o próprio reino do meu rei é uma excelente terra. Por que eu tenho que escolher uma boa terra? Porque eu vou ter retorno. Eu vou ter retorno. Filho é boa terra? Os filhos são também ótima terra. Tudo que for assim é boa terra. Entenda uma coisa. A boa terra, ela não é pautada somente em pessoas, mas ela é pautada também em movimentos, como por exemplo o próprio reino. O reino é uma boa terra. O próprio Cristo, ele é a boa terra. Então tem muitas coisas ligadas à boa terra que eu posso fazer. O que eu preciso é semear, porque vai ter colheita. Porque se eu não fizer nada, não vou colher nada também. Então eu preciso mirar as boas terras da vida. Outra coisa, eu não semeio para alguém que precise, é alguém que merece. Aí piora, né? Não é quem precisa, é quem merece aquilo. Então se eu for semear na vida do meu pastor, mas ele não precisa. Sim, mas ele merece, porque ele é ótima terra. Então é isso que eu preciso definir, e o homem do texto está dizendo aqui, o reino é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. Esse a é uma que ele escolheu. Então escolha uma boa terra e semeie. Pastor, está difícil, tudo esse pastor falou, mas você tem esposa, tem filho, tem um irmão que você ama, que você sabe que é gente boa demais, e ele semeia, tudo é lugar, é terra boa para você semear, semeie. Então a importância de escolher a terra. Por quê? Para não perder a semente. Não se perde a semente. Mas Marcos continua. Cristo, falando aqui em Marcos, no verso 27, então ele dorme, ele semeou, lembra? Semeou sobre a terra. Enquanto ele dorme, verso 27, Marcos 4, 27, enquanto ele dorme e acorda, durante noites e dias, a semente germina e cresce, embora ele desconheça como isso acontece. O que eu aprendo aqui? Segundo, que eu preciso confiar e descansar. Encontrei uma boa terra, vim aqui, dobrei meu joelho, depositei o tempo, meu tempo é minha semente, minhas palavras minha semente, e orei a ele é a boa terra. Descansa. Eu preciso confiar e descansar, porque diz aqui, enquanto ele dorme e acorda durante noites e dias, isso leva tempo. A colheita leva um tempo, ninguém consegue plantar um grão de arroz aqui e colher amanhã, é tempo. Eu preciso aprender a confiar e a descansar nele. Então ele está dizendo que na área da semeadura, por que as pessoas jogam fora? Porque elas não conseguem confiar, não conseguem descansar, e o Senhor está nos chamando, começa a semear e descansar. Descansa, confia. Por que confia? Porque a lei da semeadura é irrevogável, não tem como mudá-la, não dá para mudar, não tem como mudar essa lei. A lei da semeadura, ela é 100% precisa. Marcos 4, 28, tem mais, ele diz assim: a terra por si mesma produz o fruto, primeiro surge a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem a espiga. O que ele está dizendo aqui? Terceiro, a respeitar e suportar o processo de crescimento. A gente semeia e já quer colher amanhã. Se eu fizer isso, eu vou colher prematuro. Se eu colher prematuro, eu não aproveito todo o fruto. Eu mato a planta, inclusive, desperdiço a semente. Então eu preciso plantar e esperar, eu tenho que ter confiar e descansar, mas eu tenho que respeitar e suportar o processo de crescimento. Porque quanto maior a semente, ou dependendo do tipo de semente, é o tipo de fruto. Um pé de alface vai dar em 20 dias, mas se você plantar um abacate, você vai levar 4 anos, 5 para colher. Então eu tenho que saber que, segundo o que eu plantei, há um tempo de espera. A pessoa tem que aprender a esperar, está investindo, são sementes que estão sendo colocadas, são sementes que são lançadas, e eu preciso confiar, descansar, mas eu também tenho que respeitar e suportar o processo de crescimento. Cristo fez isso, ele semeou lá na cruz, derramando o seu sangue, ele semeou na igreja, eu e você. Ele está aguardando pacientemente, a Bíblia diz que ele espera pacientemente aquele dia, ele está com paciência, daqui a pouco ele vai colher um povo dele. Isso é paciência. Pensou, se ele morre na cruz,
Aí ressuscita o terceiro dia e fala, agora eu vou subir, vou levar o que está ao redor, o resto que se exploda. Pensou se ele fala isso? Não, ele semeou, está semeando e está aguardando, ele está perseverando em esperar, ele está respeitando o processo de crescimento. Por isso, quando alguém vem para a igreja, ou da tua família, qualquer um dá a vida a Cristo, não espera que amanhã ele já está completamente mudado. Não, é um processo. A semente foi lançada, agora espera, é preciso fazer um discipulado, vai regando com oração, você vai discipulando, isso vai sendo formado, os filhos vão sendo formados, é preciso ter paciência. As pessoas não têm paciência, chega na igreja, dá a vida a Cristo, aí simplesmente no outro dia já quer que ela seja como um pregador do evangelho, seja alguém que já está lá. Não, calma, respeita o processo, cada pessoa cresce num tempo. Nós somos tidos como plantas vivas, cada um de nós tem um tempo, cada um de nós tem um chamado, e cada um de nós tem um tipo específico de utilidade dentro do reino. Um vai ser palmeira, outro é carvalho, cada um tem um tempo, um é trigo, outro é milho, outro é cevada, é preciso esperar, cada um tem um tempo, tem que respeitar esse tempo. O importante é semear, por isso que ele diz, a terra por si mesma produz o fruto, primeiro a planta, depois a espiga, depois os grãos na espiga. Processo, isso é processo, isso são etapas, são processos, mas não para por aí. Marcos 4, 29, assim que as espigas amadurecem, o homem imediatamente lhes passa a foice. Por quê? Porque é chegado o tempo da colheita. O que isso significa? Quarto, que eu preciso estar preparado para a colheita. Veja, lá no verso 26, este homem, ele lançou a semente na terra. No capítulo 4, 26, ele lançou a semente sobre a terra. O mesmo homem aqui, assim que as espigas amadurecem, o homem, lá é um homem vai fazer isso, mas aqui o homem, quem? Aquele lá, aquele que plantou agora, respeitando o princípio da semeadura, ele vai colher, e diz aqui, imediatamente lhes passa a foice. Quando? Quando amadurece. A fruta, se você colher antes é prematura, não aproveita, você perde. Se colher depois, não aproveita, ela apodrece. Então, para colher tem tempo. Tem pessoas que jogam fora o tempo. Quando você investe semeadura, você semeia em alguma coisa, está quase chegando lá, você aborta esse plano, você para com ele, você jogou fora a semente, perdeu todo o tempo, e aí você vai fazer, não vai viver isso aqui, não está preparado, quis escolher prematuro, ou pisoteou a roça, e aí não consegue ter. Por isso que ele diz aqui, o homem imediatamente lhe passa a foice, porque é chegado o tempo da colheita. Então ele tinha uma foice para colher, ele se preparou para fazer a colheita. Ele se preparou. Cristo está preparadinho para fazer a colheita, ele está preparado, ele só está aguardando o último a entrar no reino, ele está prontinho, ele faz 2000 anos aqui, preparado depois da sua ressurreição para fazer a colheita, e nós preocupados em nos emocionar e não queremos parecer com ele. Só vai subir aquele que estiver parecido com ele, é um imã, tem que ter a mesma substância. Você sabia que um imã não puxa alumínio, não puxa o cobre, o imã ele puxa o metal, ferro, aço, então ele vai puxar aquilo que parece com ele, que tem a mesma substância, ele vai puxar quem tem que puxar, e eu preciso moldar o meu caráter nele, e isso está dentro da semeadura, então nós temos que fazer isso, eu preciso fazer isso, por isso que ele chama a atenção, que eu preciso estar pronto, preparado para a colheita. 2 sentidos, eu tenho que estar pronto para ser colhido por ele, não ficar abandonando, está assim, está uma febre de abandono, as pessoas abandonam tudo, abandona a esposa, abandona marido, abandona a igreja, abandona trabalho, aí ele arruma outra mulher, outro marido, outro trabalho, outra igreja, daí ele abandona de novo, outra mulher, outro marido, outro trabalho, outra igreja, e assim vai. O problema não está nos abandonados, está em quem abandona, ele não resolve consigo mesmo. Eu preciso frutificar onde eu estou plantado. Se você tem jardim na sua casa e começar a pegar o pé de margarida ou de rosa, hoje está aqui, amanhã você tira aqui e põe ali. Não, na quinta-feira eu te ponho lá. Já ela morre.
Eu preciso frutificar onde eu estou plantado. Então é mais fácil eu aprender e moldar o meu caráter, e crescer, e ficar pronto para ser colhido, do que eu ficar mudando, e sem querer que mexa no meu caráter. Eu preciso deixar mexer no meu caráter, porque eu preciso estar pronto para ser colhido. Nós seremos colhidos já já, eu preciso estar pronto para isso. E isso basta eu estar perseverante na terra em que Ele me plantou. Então eu preciso aprender dEle, crescer dEle, ouvir dEle. Nós só devemos aprender a ouvir a sua voz. Quando eu aprendo a ouvir a sua voz, eu vou aprendendo a ouvir. Aí aquilo que eu tanto tenho desejado acaba correndo atrás de mim. Sabia? Quando um agricultor ele planta uma semente, ele já escolheu a terra, ele tem a semente escolhida e tem a terra pronta, escolhida também. Aí ele vai aguardar, ele vai esperar. Então é natural que o fruto venha. A laranja vem, o abacate vem, o abacaxi, é natural, isso vai vir. Por que vai vir? Porque ele escolheu a semente, escolheu a terra, está aguardando esse período de tempo, então ela vai vir. A bênção vai me alcançar de qualquer maneira, mas eu preciso aprender a ouvir a voz. Trazendo para o mundo espiritual, quantos de nós estava assim, ó, isso aqui, vamos supor que esse microfone é a bênção, está ali, ó, está lá, pô aqui, ó. Aí quem está lá vê também, ó. Está lá, essa aqui é a bênção. Eu tenho uma palavra que é a bênção. Aí eu preciso dar alguns passos, mas está demorando. Aí passa um ano, passa 2. Eu estou quase pegando a bênção. Eu simplesmente não pego. Chega na hora, eu não boto a mão naquilo, eu perco. Quantas pessoas que eu conheço, mais irmãos abençoadíssimos, irmãos em Cristo que são tremendos assim no reino, prontos para formar discípulo, para servir a igreja, servir os irmãos, e está perdido porque abortou, jogou a bênção fora. Quantas pessoas pagam faculdade 1 ano, 2, 3, no começo do quarto aborta, joga tudo fora, jogou tudo aquilo fora. Essa desistência também é semente. Qual é a colheita? A não formação, a frustração. Então, eu preciso ir até o fim. O que o Senhor está falando comigo, com você, vá até o fim, não fica desistindo no meio do caminho. Quantos pais de família estão jogando a família fora? O que é jogar a família fora? Um pai que não trata, não educa o seu filho dentro do reino, ele está jogando fora. Hoje, melhor dizendo, eu ouvi um pastor, não me lembro o nome, se eu lembrar, ou se eu encontrar ele, eu mando no grupo para vocês ouvirem. Porque não sou eu não, é que ele falou, eu gostei do que ele falou. Ele falou assim, o grande problema dos desigrejados que saem não é agora. Ele vai sentir falta da igreja amanhã com os seus filhos. Os seus filhos estarão em lugares que não é para estar, ele não gostaria que estivesse, cantando em lugares que não queria, tocando onde não queria, fumando o que não queria, cheirando o que não queria. Aí é que ele vai ter saudade, fala, puxa, eu não devia ter saído da igreja. Mas ele abortou, ele não esperou, ele não semeou. Ele semeou esse tipo de ação hoje. Ele semeou esse tipo de ação hoje, a colheita virá de qualquer maneira, não tem como evitar. Então eu preciso começar. Cristo, ele pegou e foi até o fim, até o final. Ele ressuscitou, foi para o trono e está no caminho, já vem nos buscar. Então não desista, não pare por nada nem por ninguém, senão você vai abortar a sua própria bênção. Então tem que aprender a ouvir a voz dele. Ele está dizendo, a igreja, tem muitos de nós, está quase pondo a mão. O Senhor mostrou para mim, tem muitos de nós, está quase pondo a mão naquilo que ele tem. Está quase lá, está ali, ó, mais um pouco, a Bíblia diz assim, ó, mais um pouquinho de tempo que há de vir virá. Está quase ali, mas as lutas, as intempéries da vida, as pressões, as falações, vai fazendo a pessoa desistir. Aí ela desiste, aí culpa 1 milhão de gente, mas não importa, ela desistiu, ela jogou fora. Um fruto que era para ela colher, ela jogou fora. Não soube ouvir a voz dele. Então nós temos que aprender a ouvir a voz do nosso Pai. Ele é o maior interessado que eu preciso colher os frutos das sementes que eu plantei, e você também. Então continue plantando coisas boas dentro do reino. Você é fiel de presente. A pessoa pensa que fidelidade é só dinheiro, é também, mas esse é o nível mais baixo. Dinheiro é o mais baixo, é o ralé. Dinheiro é o nível lá embaixo, é o pequenino, é aquele que é material. A fidelidade inclui presença, inclui língua, porque uma pessoa infiel,
ela está fora do prumo, e ela derrama o seu veneno com a língua, fora do lugar onde ela deveria estar. Fala mal do patrão, fala mal da professora que está ensinando ela. A professora não, ela é muito, ele só fala mal, eu conheço gente, só fala mal da professora, xinga a professora, critica a professora, e fala da professora, a professora está ensinando. É o jeito dela, é o jeito da madeira, esquece a professora e fica com o ensino. Fala mal de pastor, fala mal da igreja, fala mal de tudo, não colhe nunca, ou melhor, não colhe o que deveria colher, vai colher o quê? O fruto dessa murmuração. Então o Senhor está nos ajustando como igreja para que nós tenhamos a aptidão, estejamos preparados para colhermos. Vou repetir, você é alvo da colheita dele, e ele tem uma grande colheita para você. De novo, nós somos o alvo da colheita dele, ele não fez trabalho à toa. A Bíblia diz que ele olhará para o fruto do seu trabalho e se alegrará, ele vai se alegrar em você, ele está olhando para mim e para você. Então nós somos o alvo da colheita dele, mas ele sabe que também temos anseios e desejos e semeamos o tempo todo. Então ele diz, para nós também há uma colheita em nosso favor, tem coisas boas vindo para você. Não olha para o mundo, não olha para o sistema, olha para o rei. Essa palavra é do rei. Ele vem para buscar os seus filhos, mas os seus filhos também têm colheitas grandiosas que o rei está provendo. Aliás, ele já proveu, já você põe a mão. Por quê? Porque você semeou. Há quanto tempo você persiste? Pensa bem, quanto tempo você já sofreu, mas você não larga ele? Quantas dores, angústias, outros por muito menos abandonou o Senhor, virou as costas para a igreja, para tudo. Você está aí há quantos anos suportando, aguentando, suportando? Isso é uma semeadura. Você vai colher todo o benefício desse esforço. Você vai colher na hora certa, assim que chegar essa colheita, você vai saber dessa palavra, falar, olha, o Senhor é aquele que honra os que o honram. Então a minha perseverança em ficar firme e suportar o processo do crescimento vai fazer com que eu ponha a mão nessa colheita, e tem colheitas grandes vindo para a sua mão. Às vezes é difícil crer porque você olha as circunstâncias. Faça como a palavra diz, só descansa nele, espera nele, o que há de vir virá e não vai tardar. Seja material, seja a sua empresa, seja o seu bem-estar, seja os filhos bem crescidos, seja a saúde na família, seja o que for, tudo isso é fruto de colheitas que eu vou investindo nele, e isso vai vir para nós. Ele não está alheio à tua dor ou à minha dor, ele não está aleatório à nossa dor, ao nosso sofrimento, ele não está, apenas não plante coisas ruins, enquanto as coisas estão ruins, plante coisas boas assim mesmo, crendo. Essa atitude sua diante dele vai trazer uma grande colheita, vai trazer uma grande colheita e fará de você e de mim, de nós, a colheita dele. Amém? Vocês entenderam isso? Eu preciso aprender a ouvir a voz do Senhor. Tem uma canção que eu gosto muito, que está inclusive na Bíblia, que fala assim que eu vou ser bendito quando eu entrar na terra, eu vou ser bendito, mas quando eu ouvir a voz, quando eu ouvir a voz dele, quando eu ouvir a sua voz. Eu queria que você ficasse de pé, nós vamos cantar essa canção, porque a canção está no futuro. Eu serei como ela diz, porque ela diz o que a palavra diz. A palavra diz assim, que quando eu ouvir, aqui em Deuteronômio 28, ele diz assim, Deuteronômio 28, se fielmente obedecerdes a palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os teus mandamentos, ou seja, os seus princípios, que nesse dia te ordeno, Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações, e se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. Então bendito eu serei, você será bendito, você será bendita nessa terra. Você não sofreu esse tempo todo à toa, ele acompanhou cada lágrima, cada choro teu, cada dor, cada dificuldade tua, e por estar firme nele, perseverando nele, ele te chama de bendito. Alguns pensam que não, mas ele já diz que sim. Aqueles que perseveram, ele disse, ouvirem, essas bênçãos te alcançarão, vão te pegar. Isso é colheita. Então se prepare para colher as bênçãos. Você que persevera tanto tempo,
E não importa, mas eu me sinto tão fraco. Sim, mas você está persistindo, você não sai do poço, você continua, você está firme do teu jeito fraco, como eu, firme mas eu vou indo, Ele vai honrar. Tem uma colheita vindo, é só ouvir a voz dEle e se preparar para receber. Vamos cantar essa canção. Eu gosto dessa canção antiga, mas ela retrata a palavra de uma voz de comando dEle. Cante. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, isso tá para breve. Eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Eu quero orar com você, liberar essa palavra para você. Só vou pedir que acenda essa luz por causa do pessoal de casa. Só essa aqui tá bom. Isso, só essa aqui, ok? Eu quero orar e você fecha os teus olhos. Só essa aqui, amém. Eu quero que você feche os teus olhos. E eu quero orar segundo a palavra, não segundo a minha vontade, mas não a palavra, segundo a palavra. Feche os olhos, erga a sua mão direita. A mão direita é a mão da bênção. Levanta a sua mão direita e recebe isso no teu espírito. Você de casa, recebe isso no teu espírito. A mão direita é um símbolo, porque ele diz assim: eis que te tomo pela tua mão direita e te digo, tu és meu, tu és minha. A mão direita é a mão da bênção. Então, Pai, nesta hora, aonde os meus irmãos tocarem, possam ser realmente abençoados. Por quê? Porque eles são a bênção, eles são abençoados. Não há mais razão para correr atrás de bênçãos, porque eu declaro que a partir de hoje, desse momento, um tempo de colheita farta está chegando no celeiro do teu povo. Há um tempo de colheita chegando na tua casa, chegando no teu casamento, chegando na tua saúde. Há um tempo de colheita. A colheita traz festa, a colheita traz refrigério. É este tempo de colheita que eu profetizo sobre tua vida. O mais rápido possível você desfrute disso. Haja abundância de bens na tua mesa, haja abundância de paz na tua casa, haja a unidade, a união, haja o conforto, o consolo, haja a porta aberta. Aquilo que estava trancado seja aberto, não vai resistir, porque está dentro da colheita. Você abriu portas para muitas pessoas, é a hora, é a tua vez de entrar pela porta aberta, é a tua vez de passar por portas abertas, é a tua vez de colher aquilo que você plantou esse tempo todo. São anos buscando, são anos gemendo, são anos clamando. Então recebe aí no teu espírito, você que está aqui, recebe no teu espírito. É um tempo de colheita. Ele está liberando bênção sobre o teu povo. Ele não vai levar um povo moribundo, um povo mendigando, ele vai levar um povo próspero, um povo que está cheio de colheita, um povo que não deve nada a ninguém. Pelo contrário, é um povo abastado, porque o dono do ouro e prata está trazendo benefícios em suas mãos. Eis que venho sem demora, e a minha recompensa está em minhas mãos, diz o Senhor. Então recebe a recompensa dele. A recompensa dele é colheita,
para a tua vida. Nós somos a colheita dele, mas ele libera colheitas para a tua vida. Estamos num tempo de colheita. Escuta o que o Senhor está dizendo para a igreja. O Senhor está dizendo, não é o pastor João, é o Senhor. Eu estou falando inspirado pelo Espírito. O Senhor, o Espírito Santo está dizendo: você vai colher tudo que você plantou, tudo que você gemeu na minha presença. O tempo de colheita chegou, porque o tempo de cantar chegou. Há um tempo que foi determinado e o tempo é esse. Estou liberando sobre vós, liberando sobre vossa casa, todo esse tempo que foi gemido, foi sofrido. Chegou o tempo da colheita. Se estava doente, agora colhe a saúde. Se havia escassez, colhe a abundância. Se havia esfriamento, colha o fogo do Espírito. É um tempo de colher aquilo que o céu está liberando sobre ti. Aquele que está ouvindo essa mensagem, essa palavra é para você. É um tempo de colher aquilo que o Pai tem separado para você. É tempo de você ficar correndo, mas correndo para o Rei, porque as colheitas, as bênçãos vão te alcançar, inevitavelmente as bênçãos vão te pegar. Aquele projeto que você pensa, você já pensou essa semana, eu não vou conseguir acabar esse projeto, é mentira do diabo. Na mão do Pai ele já está pronto, ele já está liberando sobre ti, porque é tempo de colheita. Ele vai revestir a sua igreja, o seu povo, seus filhos e filhas. É um tempo de colheita. Ele está liberando colheita no tempo oportuno. Então fica preparado para colher. Não duvide da palavra, não duvide daquele que fala, não duvide daquele que libera. Esteja pronto a colher com as tuas mãos aquilo que ele está liberando sobre a tua casa, seja profissionalmente, seja espiritualmente, seja fisicamente, materialmente, emocionalmente. Seja uma colheita grande sobre ti, em teu favor, e tudo isso para a glória de Cristo, tudo isso para que ele seja honrado. Vão ver você colhendo, não vão entender de onde veio, mas você sabe muito bem quem é que está liberando a frutificação em tua vida. E depois disso, logo depois disso, fique preparado, porque a próxima colheita é você que será colhido pelo Pai Celeste para um tempo de glória e regozijo com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim eu falo, assim eu libero, assim seja abençoado cada um que está nesse lugar. Que essa palavra te alcance, ela te envolva, ela entre e penetre dentro do teu espírito, e você viva o sobrenatural dele na tua vida. Assim seja, contra a maré, mas com um celeiro cheio. Assim seja a minha e a tua vida, para a glória de Cristo. E você diga amém. Eu recebo. Dê um aplauso a ele, diga: eu recebo, eu recebo, eu recebo. Você de casa, receba isso, receba. Muitas pessoas desanimadas, ele me mostrou, pessoas que estão semeando anos e acham, alguns chegaram a duvidar que Deus existe, para você ter uma ideia do tempo. Mas ele vai honrar, porque lá aquela vez que você chorou, está guardado diante dele. É hora da colheita. Você vai ver que valeu a pena andar com ele, estar com ele, valeu a pena perseverar na presença dele, valeu a pena. A colheita vai chegar nas tuas mãos e não vai dar para você esconder. Apenas fique preparado para ela, para que ela não apodreça. Pegue no tempo certo, porque ela é tua. Não pense que é do outro, é para você mesmo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Você de casa seja abençoado e guardado, e viva. É um tempo de colheita, para sermos também colhidos. Amém? Abraça aí teu irmão, tua irmã, e vamos em frente. Coisas grandes vindo aí, coisas grandes. Não se intimide com nada, siga em frente. Aleluia!